mais um Bem-Estar ao vivo pelo Facebook do Diário da Região. Eu sou Juliana Ribeiro, repórter da revista Bem-Estar, e o programa de hoje será sobre resiliência, a arte de dar a volta por cima. Tem uma frase famosa que diz: não podemos mudar os ventos, mas podemos ajustar as velas para chegar ao destino. Assim, é mais ou menos como funciona a resiliência, uma palavra que nunca esteve tão em moda como agora, diante da urgência da vida moderna e das constantes transformações. Para quem não está muito familiarizado com o termo, ele foi adaptado à realidade humana e nada mais é do que a capacidade de superar adversidades, transformar os momentos difíceis em oportunidades para aprender, crescer e mudar. Preparar-se para enfrentar adversidades é uma das formas de se manter firme rumo aos objetivos. E é isso que as nossas convidadas vão trazer hoje para o programa. Quem está aqui comigo também é a Tatiane Pires, repórter da revista Bem-Estar, que vai apresentar as convidadas de hoje. Olá, as nossas convidadas hoje são a psicoterapeuta Karina Yunan, ela é mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP, a psicóloga cognitivo-comportamental da Unimed Rio Preto e coach, Vanessa Numer Colsenza Martim, e a coach empresária Ana Paula Casseb, da Direcione Coach. Obrigada por terem vindo, meninas. E vamos começar o programa fazendo uma pergunta. Vocês podem me explicar o que é resiliência e como ela pode ser aplicada no nosso dia a dia? Bom, vamos lá. Como o próprio nome diz, resiliência vem de re, que é novamente, e zilier, que é um salto, ou seja, é um salto novo. É você se adaptar frente às adversidades que acontecem para você se construir e atingir o seu propósito maior. Então, vem as adversidades, vem os imprevistos, os acontecimentos que estão fora do nosso controle e a gente desenvolve a competência de se refazer, de reconstruir, de se fazer novamente para alcançar esse propósito maior. Karina, Vanessa, eu acho que é um termo que o psicólogo usa muito, né? Acredito que alguns pacientes devem até fazer aquela cara de paisagem que está entendendo o que é resiliência, mas no fim não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Então é aquele momento deles descobrirem. Conta pra gente quando vocês aplicam isso nos consultórios para poder pedir para o paciente ter um pouquinho mais de resiliência. Olha, a capacidade de se adaptar às mudanças, né? Complementando o que a Ana Paula falou. Tomar decisões, enfrentar desafios e sair da zona de conforto mesmo, né? Hoje em dia, como você falou, isso está muito em moda porque a todo tempo a gente tem que estar se adaptando às mudanças. Nós, de certa forma, sofremos pressão, né? Seja no âmbito pessoal, profissional, e quem tem maior facilidade para se adaptar às mudanças é quem se mantém hoje no mercado de trabalho, em evidência, quem tem mais sucesso em qualquer área da vida. Então, realmente, é uma necessidade atual da pessoa desenvolver essa habilidade. A resiliência é um termo emprestado da física. Então, a gente usa muito o exemplo do elástico, que ao sofrer deformação, ele volta ao seu estado original. A resiliare, que vem do latim, também indica uma recusa. Então eu recuso essa transformação, essa deformação que muitas vezes o meio quer me trazer. Então, quando a gente tem objetivos fortes e também princípios consistentes, as deformações, o que nos desfoca, não são capazes de nos deformar a ponto de nos modificar. Então a gente consegue seguir, e eu acho que essa é a grande ajuda que a psicoterapia faz, no sentido da gente sempre manter uma consistência estável para as adversidades que nunca vão ser interrompidas, né? Tem sempre uma atrás da outra. Karina, e esse termo ele está tão em alta, tem a ver com a crise que o país passa no momento, tem a ver com essa era digital que tudo é muito rápido. Como é que você vê isso, para esse termo ele está tão num boom no momento, né? Sem dúvida, né? A sociedade traz, então, junto com a sociedade, nós estamos passando por uma crise político e econômico no país. Fora todas as outras demandas também pessoais de um indivíduo. Então, a gente fica ao sabor do vento muitas vezes. E uma pessoa que não tem um motorzinho ligado, então o que vai acontecer? Ele vai balançar e ele vai se debater muito. Então, é muito importante que a pessoa tenha, nesse momento, se calçar mesmo.
para conseguir manter o seu objetivo e seguir em frente diante de tantas adversidades? As pessoas, elas lidam, né, de maneiras diferentes, de acordo com até situações parecidas. Por que que isso acontece? Ela tem pessoas que têm mais desenvolvida resiliência do que outras. Isso é um dos motivos que pode explicar? Por que que as pessoas lidam de maneiras diferentes, com situações parecidas? Sem dúvida, né? Então, assim, por força da genética, por força da educação, por força da cultura e até da religiosidade. Algumas pessoas têm pouca resiliência desenvolvida e outras têm muito. Aí a gente pergunta, né? Qual é o fator predominante? Então é a educação, muitas vezes está calçado na religião, um modelo familiar importante. Algumas pessoas têm uma resiliência melhor desenvolvida porque tem famílias onde a paciência, a tolerância são melhor desenvolvidas nessa família. Então as adversidades não vêm potencializadas por, na verdade, uma insegurança ou imaturidade nos adultos. Os adultos vão dando os modelos e as crianças vão aprendendo a progredir nesse sentido. E eu acho que é importante dizer o seguinte, a gente não vem pronto, né? A gente é resultado das nossas crenças, do que a gente viveu na infância, das influências que a gente tem. E mesmo que a gente não tenha tido todo esse suporte, adquiriu essas crenças que nossas famílias nos passaram, os ambientes, das nossas experiências. Eu acho que a boa notícia e que é interessante dizer é que mesmo que você não tenha, você a partir de agora pode desenvolver, é uma competência que você adquire e que você desenvolve. Eu ia te perguntar isso, dá para desenvolver? De que maneira que a gente pode estar treinando isso? Olha, a resiliência ela vem muito da motivação, ela precisa de motivação. E o que traz motivação é a gente ter muita clareza de um propósito maior. Eu falo que o combustível da motivação e do entusiasmo é você ter muito claro o que você quer, é você sobreviver alinhado com a sua essência. E não fazer aquilo pelo dinheiro, não fazer aquilo por uma situação pontual, porque isso tem prazo de validade, uma hora a conta chega. Então, quando você tem muito claro o propósito maior por trás daquilo, você tem a motivação, você tem o entusiasmo e que você consegue ter a resiliência para frente às adversidades, você reagir da forma positiva. Então, mesmo que você não tenha tido esse cenário de que você tenha tido desenvolvido isso e ver nas experiências, nas influências de pessoas resilientes que você não tenha, você se constrói todos os dias. Eu acho isso muito motivador. A gente se constrói, a gente pode virar a chave no momento que a gente quiser virar a nossa chave da nossa vida. A gente pode alcançar os resultados que a gente determinar com a gente, desde que você aprenda a reagir positivamente frente aos acontecimentos que muitas das vezes estão fora do nosso controle. Então a resiliência ela se constrói, você adquire. E uma das coisas que assim esse momento está trazendo para nós, né, com a tecnologia que traz para a gente informações a todo tempo, uma das vantagens é exatamente essa, de você ter informação e poder buscar essa habilidade, né? Antes as pessoas não tinham tanto acesso às informações como tem hoje. Então tem a questão da aprendizagem, tem a questão das crenças, mas independe do que você viveu, isso não justifica o que vai ser daqui para frente, é você que decide, né? Você tem que tomar as rédeas da sua vida. A gente usa muito o termo de assim, e ser o protagonista da sua história, não ficar na arquibancada, né? Então, uma das coisas que as pessoas precisam é de informação. E a partir daí, buscar... o desenvolvimento, né, mesmo. E uma coisa que eu vejo, que eu só queria complementar, isso que elas disseram, é que para nem tudo a gente tem forças, né? E ser ajudado, não é só que a gente pode ser ajudado. A gente deve buscar ajuda para aquilo que a gente não tem forças. E aceitar isso, E aceitar a ajuda. É muito importante para enfrentar as dificuldades da vida, a gente ter uma mão que nos auxilie, né? Nem tudo a gente vai conseguir fazer sozinho. E é muito bacana quando a gente reconhece, sim, através do autoconhecimento, sabe? A gente consegue diferenciar quais são as minhas qualidades e quais são as minhas dificuldades. E para as nossas dificuldades, então, o que eu posso fazer para diminuí-las? A gente faz muito na Direcione o teste de talentos, né? Que todo mundo tem uma digital e nasce com ela, por exemplo. Que são os seus talentos. Você nasceu com eles, mas diferente de habilidade que você desenvolve quando você consegue alinhar os seus talentos, como ela está falando, aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de ponto forte.
você sai da linha da mediocridade e consegue ser excelente naquilo. E que, mesmo que venham as interferências externas que vão fazer você, uau, não aconteceu como eu gostaria, se você desenvolver o poder da reação positiva, você consegue ser resiliente, ter a motivação para insistir até você chegar nesse propósito final, nesse objetivo final. Em muitos casos a pessoa nem sabe quais são os talentos, Não, né? Que ela existem tem. testes hoje, né, que evidenciam as áreas de talento e te ajudam muito. E para quem está em casa, assim, nos assistindo e está se questionando, será que eu sou ou não sou uma pessoa resiliente? Como é que eu posso trabalhar isso? Tem alguns pontos que vocês consideram características muito fortes de uma pessoa resiliente que vocês possam estar pontuando para o internauta para poder se identificar? Olha, características de uma pessoa resiliente é foco, é a solução do problema, ela foca na solução e não no problema, é a criatividade, ela diante daquilo que acontece, ela consegue criar uma solução nova, uma alternativa nova, ela se adapta àquilo e consegue criar uma solução, porque eu costumo dizer isso, tudo que a gente foca expande, se a gente foca no problema, vai expandir o problema. E a pessoa resiliente, ela foca na solução, ela foca no outro caminho que aquele não deu certo, então vamos para o outro. Então ela se adapta às mudanças e ela consegue focar na solução. Então criatividade, foco, produtividade. É uma pessoa que não fica no papel de vítima, né? Ela não fica se vitimizando, né? Ela vai resolver, mesmo que errar, tenha que voltar, não tem problema. Vamos reestruturar, mas vamos enfrentar. A pessoa resiliente, ela vai mostrar essas características quando ela está sofrendo pressão? Sim. É nessa hora, né, que a resiliência aparece, porque quando o mar está calmo, qualquer barco navega, né? Quando está tudo bem, e aí tem essas características. O que eu quero ressaltar é assim, ó, que muitas pessoas confundem resiliência com estar sempre seguindo em frente, pulando que nem pipoca, ou muito positiva, teimosia, ou né? jogando o jogo do contente. Ah, não aconteceu nada, ou não aconteceu nada, segue em frente, continua, e é muito positiva. Não é isso que é ser resiliente. Eu quero ressaltar, eu acho que eu já falei, Legal. mas eu quero pontuar bem forte, que é a consistência. O que marca uma pessoa resiliente é que ela é coerente e ela é consistente. Então, aquilo que você ouviu ela falar sobre um assunto, ela vai dar o mesmo exemplo em se tratando do amor, ou do trabalho, ou de relacionamentos. Então, ela é consistente. Ela está baseada em princípios que já foram pensados valores, e testados, né? Referências, né? Sobre ela. Então, ela tem segurança e é dessa autoconfiança que ela mantém os propósitos e aí não se deixa tão abalar. A gente pode identificar que não está sendo resiliente quando pequenas coisas nos incomodam, nos inflamam, ou temos reações muito impulsivas, precipitadas. Quando a gente está sempre tendo que dar meia volta, eu fiz uma coisa, mas eu me arrependi. Se você se sente muito arrependido, ou se você se sente estragando, potencializando crises na sua vida, então você está pouco resiliente e precisa então dessa ajuda que o coaching e que a psicoterapia podem trazer. Então, para quem anda dizendo que é resiliente porque está empurrando tudo com a barriga e está seguindo em frente, não é isso, né? Não, é bem o contrário. E porque às vezes as pessoas confundem, porque quando elas sabem aonde elas querem chegar, e aí as pessoas podem confundir um pouco a resiliência com teimosia. Não, eu sei onde eu quero chegar, mas e aquilo ela vai fazendo e não vai dando certo. E ela acha que ela tem que ser... Ela confunde com persistir, ela persiste, só que ela não está chegando no objetivo dela. Então ela precisa ser resiliente para se adaptar a um novo caminho que ela vai traçar, porque ela tem aquele objetivo final. E quando ela tem muito claro os valores, os conceitos, as referências dela, ela entende como que ela deve agir frente àquele acontecimento, porque ela tem aquele ponto final para chegar. Aí ela vai focar na solução, ela vai se adaptar a um outro caminho, a uma outra tentativa, mas ela não vai teimar em fazer aquilo que não está aproximando do objetivo, às vezes está até afastando do objetivo. Até pela dificuldade em se adaptar às mudanças, acontece isso, né? Então ela não é Então, resiliência, para que o nosso internauta entenda, não é só a maneira de se adaptar às situações, né? De simplesmente dizer, eu me adaptei, eu estou seguindo em frente, está tudo certo, não vou questionar. Nem sempre o não questionamento, o não vou dizer sou contra isso e aquilo,
quer dizer que você está sendo resiliente naquele momento. Às vezes você está sendo fraco, você está sendo uma pessoa que está falando amém para outras situações e realmente não está aplicando o que é a resiliência, é isso? Na verdade, você não está entrando em contato com o problema ou com o sentimento que aquele problema está te trazendo. Né? Eu acho que foi um dos motivos de surgir o programa foi esse. Acho que as pessoas têm muita dúvida do que realmente é ser resiliente, né? Muito se fala, mas pouco se chega a essa conclusão. Qual a minha atitude realmente vai me levar para ser resiliente, né? Tem alguma pergunta de internauta, Tati? Não, aqui a gente tem a Mari Fonseca, ela tá falando que o programa tá legal. E a Ludmille, ela marcou algumas pessoas. Eu acho que ela tá querendo dar um recado aqui para as pessoas assistirem. Por enquanto a gente tá sem pergunta aqui na internet. Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre resiliência, mande aqui pra gente, a gente vai fazer as perguntas profissionais e vão responder para vocês. E hoje nós fomos às ruas e algumas pessoas realmente já tinham alguns questionamentos, né? Eu vou pedir para que o Marcão coloque a primeira pergunta para que as nossas convidadas possam estar respondendo. É o Darlan que vai falar conosco. Olá, boa tarde. Meu nome é Darlan César Cassiano. Como que faço para se adaptar aos acontecimentos imprevistos? E aí, meninas? O que vocês podem ajudar o Darlan? Faço para me adaptar aos acontecimentos imprevistos. Tem uma formulinha que me ajudou muito, que me ajuda muito, que é evento, que está 100% fora do nosso controle, mais reação, que está 100% dentro do nosso controle, é igual a resultado. Então, se o resultado está negativo, significa que a sua reação está negativa, porque o evento está fora do nosso controle. Né? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, é justamente você se desenvolver a reagir positivamente frente a esses acontecimentos que não estão no nosso controle. Então, por exemplo, eu perdi uma gravidez, isso estava fora do meu controle. Ou eu falo que você alimenta, cresce, né? Porque ou eu ficava lamentando essa situação e aquilo iria crescer, iria talvez me deixar ansiosa, depressiva e até impossibilitar de eu ter uma nova gravidez. Mas você tem que viver a dor, você tem, sim, os sentimentos negativos são tão importantes quanto o positivo, sim. Só que você tem que falar, ok, vivi o luto disso, o que eu aprendi nisso e vou reagir positivamente. Qual é a solução? Fazer um tratamento ou fazer uma fertilização ou não tentar mais, tomar essa decisão? Então, por isso que eu falo, a resiliência é uma atitude que a gente vai ter. A atitude a gente consegue virar essa chavinha. Se a gente não tem, a gente pode passar a ter. Reagindo positivamente. Então, para ele eu digo, frente aos acontecimentos que estão fora do controle dele, reaja positivamente. Se desenvolva. O que eu sempre escrevo, que é a resposta que eu vou dar para o Darlan, é o seguinte. Primeiro a gente precisa saber o que é profundamente importante para a gente construir como um objetivo de vida. Depois que a gente fecha os olhos para o mundo e entende o que é importante para mim, que muitas vezes não é igual para ela ou para outra, mas para mim é e vai fazer toda a diferença na minha vida, aí depois a gente procura como conseguir aquilo. E isso é que está fora. Então primeiro a gente fecha os olhos e os ouvidos para o mundo e entende o que é importante para você. E depois a gente tem todo um mundo para conquistar ou que não vai nos entender, nem colaborar para isso. Então, o que eu faço diante dessas adversidades e que eles sugeriram? E os imprevistos? O que você puder desviar, você desvia. O que você puder descartar, você descarta. O que você precisar conquistar e trazer para o seu lado, você põe junto na bagagem, né? Leva com você. Outros você convence a ir junto. Então, assim, todo o caminho que você vai levar para percorrer, então é você quem vai fazendo ele. Mas é importante que você não se distraia dos seus objetivos. Só queria completar... Hoje nós estamos vivendo uma era, né, enquanto pais e mães, de superproteção em relação aos filhos. E, de certa forma, isso vem de encontro à falta de tolerância e frustração. Então, o que fazer quando algo não é do jeito que eu gostaria que fosse, né? Muita gente desiste, muita gente se lamenta e uma parte das pessoas enfrenta. E essa que é a resposta mais assertiva. Então, nesse caso,
a gente não tem controle, muitas vezes, sobre o que vem, né? Sobre o externo, mas nós temos sobre as nossas emoções, os nossos comportamentos em relação àquilo. O Papa Francisco, né, tem um vídeo dele que é lindo. A pessoa pergunta o que ele precisa fazer para enfrentar as dores. E ele diz que o que a gente não pode evitar, a gente precisa aprender a suportar. A suportar, eu vi. É lindo esse vídeo. E como transformar isso, suportar isso em experiências positivas? Porque não deu certo alguma coisa, né? Você está frente a uma situação adversa. Mas como fazer para que, depois de passar do luto, depois de se conhecer, não escutar o mundo, como fazer para que isso se torne uma experiência positiva? Nem tudo vai ser positivo na vida, né? As perdas, elas acontecem. Às vezes você vai ser demitido do emprego. Isso não significa que você não presta, que você não é competente, né? Mas muitas vezes você vai ser rejeitado, mesmo assim. Ou perdas, como são os eventos, ou as doenças. Quanto mais a gente entende que as dores são inevitáveis, mas elas não são pessoais nem individuais, todo mundo vai passar por algumas, uns mais, outros menos, uns num assunto, outros em outro, mas quanto mais a gente se sentir fortalecido, uma dor não vai evitar outras. Então você pode diminuir as suas próprias dores. E normalmente a gente fica perguntando assim, ó, por que está acontecendo isso comigo, né? Nesse sentido de inconformismo. A gente tem que aprender a perguntar por que não comigo e para que está acontecendo isso, né? O que eu tenho que aprender? Porque quando a gente consegue elevar o nosso pensamento no sentido de que o que eu tenho que aprender com isso, né? Que nada acontece por acaso, se isso está acontecendo na minha vida é para me tornar mais forte, então eu quero aprender logo, as coisas mudam de sentido, né? Fica mais leve. Eu acho que a gente tem que se conectar a algo maior também. Eu acho que não tem nada errado. Se aconteceu é porque tinha que acontecer, a pergunta é para quem, não por quê, a gente ser objetivo mesmo, sabe? Sente a dor, óbvio, ela é tão importante quanto uma realização, quanto um sentimento positivo, mas quando você está conectado a algo maior, alguns chamam de Deus, outros chamam de universo, seja o que for, você consegue ter o combustível necessário para falar, ok, e agora? Aquilo faz sentido. Vamos para a página 2. E aprender a ser resiliente é sair daquela situação de eu sou a vítima do universo? Sim. Se vitimizar. Sem dúvida. Com certeza. Você para de lamentar e você vai para ação, para atitude. Ok. Qual é o próximo passo? Tem pergunta? Tem. Vamos lá. A Fernanda Andrade, ela está perguntando, quem não consegue ser resiliente, né? Qual que é o caminho? Muitas pessoas acabam em depressão ou coisa pior, que acaba dificultando a vida. O que elas devem fazer? Procurar ajuda. Pra gente não existe eu não consigo, existe eu não quero. E talvez por algum motivo ela não queira, tudo bem, mas tomar consciência disso. Eu acredito que ela, assim, não sei se é ela ou alguém que ela conhece, se ela disse, e quem não consegue, qual o caminho? Ela deve ter tentado. Muita gente né? não consegue sozinho, né? Mas com ajuda a gente pode conseguir, porque assim, ó, a gente é dotado da vida, de aprendizagem, da capacidade de aprender e nós não estamos sozinhos no mundo, né? Então muitas vezes a gente não consegue sozinho. Às vezes as perguntas estão sendo as erradas que nós estamos fazendo nesse caminho, né? E às vezes não conseguir é falta de um propósito maior, dessa clareza mesmo. Então, às vezes você, sabe aquela pessoa que nada e não consegue, morre ali, não consegue chegar, é porque qual é a clareza de qual é o objetivo maior daquilo. E quando você tem essa clareza e consegue identificar, até respondendo a pergunta dela, quais os valores dela, né? Porque isso vai também servir de combustível para motivar e fazer com que ela desenvolva a resiliência. Ela entender o que é importante para ela. Né? Quais são os valores, o que pesa para ela, porque a hora que ela tiver muito claro isso, ela vai desenvolver resiliência, vai ter um propósito maior. Eu acho que o cinema mostra muito claramente que às vezes a nossa situação de vida pode estar muito ruim, mas uma mão
um auxílio, um encontro, uma pessoa é capaz de modificar e o que parece muito ruim hoje, amanhã está totalmente modificado. Sim. Então, assim, eu ressalto a importância de aceitar a ajuda. Ô, Karina, mas eu acho que na maneira como a Fernanda coloca, parece assim, que ela já teve algumas tentativas, né? Pode ser que ela tentou realmente sozinha e que ela ficou patinando. Então, como especialista, uma das situações, além dela buscar ajuda, seria realmente ela ter essa ajuda para saber o tipo de pergunta que ela deveria estar se fazendo, o tipo de atitude que ela pode estar mudando no dia a dia dela, para que ela aprenda. E eu acredito que não tem que ser uma transformação radical. Então hoje eu realmente não consigo e amanhã eu sou a pessoa mais resiliente do mundo. Me transformei. Não é um passe de mágica, né? Essa transformação. Se quem não nasce, quem não adquire em relação a tudo que nós conversamos hoje, em estrutura, em família, dá para ter um outro processo, né? Não é uma causa perdida. Vamos falar para Fernanda que ela pode ficar calma. Não é um caso perdido. Dá para mudar? Sem dúvida. Sempre dá. Sempre dá. Olha, muitas vezes a gente tenta, mas a gente tenta até a página 1 ou até a página 2. Por isso que eu disse, juntando tudo que a gente disse aqui, é muito importante a gente observar quão importante é aquilo. Porque você muitas vezes vai passar por muito sacrifício até conseguir, né? Então, às vezes não é a primeira e não é a segunda pessoa que você pede ajuda que vai te ajudar. Mas se você persistir nesse pedido, se você se comunicar melhor, se você suportar o sofrimento até encontrar com essa ajuda, então e talvez assim, você consegue se salvar. Ela tenta de novo num outro momento, né? E aí a resposta é diferente. Ela também é um pouco mais flexível, às vezes em cima de crença, em situações, talvez ela também criou um bloqueio. Eu não consigo, mas eu não consigo porque eu também tenho uma barreira até tal caminho. Porque nós temos as crenças limitantes, né? Tem muita coisa que a gente vai falando pra gente mesmo, que a gente absorveu do ambiente, nesse sentido, eu não consigo, eu não sou capaz, não sou merecedora disso. E a pessoa não tem consciência. Às vezes a gente chama de crenças tatuagens, e às vezes elas estão tatuadas na nuca, a gente não consegue enxergar que a gente tem. E elas estão limitando a gente de alcançar o objetivo. Por isso que eu volto a dizer, a clareza no objetivo maior, o entendimento dos valores vai fazer com que você desenvolva essa resiliência, porque tem um objetivo maior, tem algo muito maior para você alcançar. E você foca. E nós não estamos falando em momento algum que é fácil. Não, né? De forma não alguma. É fácil. Sabe o que ajuda? Mas é possível. Compartilhar também, né? Ouvir de outras pessoas as dificuldades, porque muitas vezes, quando a situação está ruim, a pessoa se imagina a única pessoa passando por uma dificuldade terrível, ou muito isolada por conta da dificuldade que está passando. Então, escuta de uma colega que já passou por coisa semelhante, ou o oposto daquilo que você está vivendo. Então, às vezes, ela tira só esse compartilhar, tira a pessoa do isolamento. Olha, na Unimed nós temos, só para colocar aí nessa questão, a psicoterapia em grupo. E normalmente quando a gente fala para as pessoas que a terapia é em grupo, as pessoas se recusam, né? Mas quem aceita fazer, os depoimentos são maravilhosos, porque o significado dos fatos é muito parecido, né? Cada um tem uma história de vida, cada um tem um motivo, mas o significado é muito parecido. Eu dei no coaching em grupo que eu dou, algumas pessoas, elas mais conseguem ressignificar algumas coisas ouvindo a história das outras do que propriamente aquela ferramenta. Porque é mais fácil ver no outro, né? Do que na gente. E às vezes você, depois dessas terapias em grupo, você sai até com um gás extra, né? Muito. Você falou assim, nossa, eu achei que o meu probleminha realmente era um problemão. Isso é muito comum. Eu fui fazer um treinamento uma vez e todo mundo ali, e eu, graças a Deus, fui a última, mas todo mundo ali falando do problema maior. Chegou na minha vez, eu falei... Não tenho. E eu achando que aquele problema era o maior do mundo, como que eu iria resolver? Chegou na minha vez, eu falei... Não tenho, já resolvi mentalmente. Não, tá tudo certo. Porque exato, é questão de referência, né? A gente usa as nossas referências para mensurar determinadas coisas. De repente a gente olha pro lado, a gente fala, caramba, isso não é um problema. E o acolhimento, né? O fortalecimento. Temos então, mais assim, perguntas, né? Vamos lá? Que legal. O Aicro Júnior, ele está dizendo como ter mais clareza com a noção de resiliência nas nossas vidas. Aí ele faz um comentário. Muitas pessoas tendem a exigir demais de si mesmas e não estando diante de grandes problemas.
e tendo inúmeras iniciativas. Ainda assim, se acha numa incômoda sensação de comodismo. A superação dessa sensação também seria um caso de resiliência? Sim. Por que não? Sim.